João Krieger é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná, técnico em edificações pela Escola Técnica Federal do Paraná, é especialista em gestão técnica do meio urbano pelo convênio Université de Tecnologia e também especialista em didática no ensino superior e mestre em educação, além de professor licenciado no curso de Engenharia Civil e presidente da Associação dos Professores da PUC do Paraná. Consultor da área de transportes com experiência na Prefeitura de Curitiba, foi secretário municipal de trânsito, no sistema Confea-CREA, presidiu a Comissão de Acessibilidade do CREA no Paraná e foi coordenador do Congresso Estadual de Profissionais. Já foi conselheiro, diretor tesoureiro e presidente do CREA no Paraná. Com a palavra, então, o presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, João Krieger. Bom dia novamente. Vamos tentar trazer algumas reflexões dos senhores e das senhoras, mas um pouco diferente dessa brilhante apresentação do Durval. A gente vai trazer as questões mais nacionais. Obviamente não vamos focar tanto nas questões regionais, porque não temos todo o conhecimento necessário para as questões regionais. A apresentação está dividida em 3 macropartes, né? Uma primeira parte, uma linha de tempo do nosso sistema profissional, uma segunda parte, alguns dados do sistema profissional aqui do Espírito Santo, do CREA Espírito Santo, e uma terceira parte são as questões centrais que nós queremos discutir para contribuir aí na questão nacional. Antes de começar, vou fazer uma reivindicação aqui para o Durval e para o secretário. Deixa eu aproveitar aqui, nem conversei com a presidente Lúcia, mas sei que provavelmente ela vai concordar. Se ela discordar, depois ela me puxa a orelha. De toda a sua apresentação, Durval, fiquei encantado, parabéns, acho que foi brilhante a colocação. Mas tem um detalhezinho só que eu vou fazer uma reivindicação fraternalmente aqui, né? Quando você falou do MCI, falou das entidades e colocou lá todas as entidades, eu não vi o CREA Espírito Santo lá, né? Então o CREA Espírito Santo trabalha com ciência e tecnologia. Então, se pudermos incluir o CREA Espírito Santo para discutir a ciência, a tecnologia e a inovação no estado do Espírito Santo, né, seria importante. Faço essa reivindicação fraternal aí, se possível, e se a presidente Lúcia obviamente concordar, qualquer coisa depois você me puxa a orelha, porque eu nem combinei com você que ia fazer esse pedido, né, Mas como presidente do Conselho Federal, estou determinando, né, que o CREA Espírito Santo participe. Mas obrigado, Durval, fraternalmente aí o pedido do secretário. Então, o tema central do nosso Congresso Nacional de Profissionais é estratégias da engenharia, da agronomia e das geociências para o desenvolvimento nacional. Aquilo que eu falei no início, nós queremos pensar fora do sistema, não pensar apenas dentro do sistema. Claro que nós estamos aqui dizendo que as questões internas não são importantes, elas são importantes, mas as questões externas são tão importantes quanto e mais importantes para a sociedade como um todo, que é o nosso grande objetivo. Aqui um pouco do histórico, muito rapidamente, do nosso sistema profissional, só revisitando para eu contextualizar a apresentação. Então, inicialmente, em 1929, nós temos a crise mundial, conhecida aí de todos pela história, obviamente, né? Conhecida a crise de 29, e essa crise de 29 trouxe a característica de muitos trabalhadores vindo para o Brasil, uma situação talvez até parecida que a gente vive a nível mundial hoje, uma situação bastante crítica, né? Fazendo um paralelo, e isso levou a nós organizarmos o nosso sistema profissional. Confea-CREA, mútua não existia ainda à época, né? O nosso sistema Confea-CREA, que apareceu em 1933, né? 12 de outubro, a regulamentação da profissão do engenheiro agrônomo, 11 de dezembro, a regulamentação do engenheiro, do arquiteto e do agrimensor, né? Em 1933, então ele partiu
né, a regulamentação ela foi objeto a partir de uma crise instalada a nível mundial, da qual o Brasil também vivenciava, e hoje nós temos uma situação muito parecida. 1941 foi a regulamentação das anuidades para garantir a fiscalização do exercício profissional. Se criou um modelo de gestão financeira independente do Estado brasileiro, mas que pudesse viabilizar as atividades dos conselhos, do Conselho Profissional, o federal e os regionais que estavam instalados à época para garantir esse nosso modelo de governança. 1946, né, nós nos tornamos personalidade de direito público, né? Então passamos a exercer oficialmente um braço do Estado brasileiro. Nós somos a Autarquia Pública Federal, nós somos um braço do Estado brasileiro. Então o CREA, o CONFEA, representa o Estado brasileiro nessa nossa atividade, obviamente, da engenharia, da agronomia e das geociências. 1966, né, nós temos a nossa Lei 5.194, que é a lei vigente até hoje, que é o nosso grande marco regulatório, e que aqui eu insisto que todos leiam e releiam novamente a Lei 5.194, porque tem muitas coisas que nós não exercemos na plenitude e elas estão definidas na lei. E nós às vezes questionamos, pedimos coisas e elas, quando nós olhamos a lei, isso já está aqui previsto, gente. É só a gente exercitar a lei, não é só exercitar a lei. Então, nós precisamos revisitar constantemente a lei para interpretá-la adequadamente. E essa Lei 5.194, que dá o poder legal ao CONFEA para regular as nossas profissões através das resoluções. Na realidade, as resoluções, elas são complementos da lei. O Parlamento brasileiro definiu, né, que estabeleceu uma lei geral e disse que o detalhamento dessa lei será feito pelo Conselho Federal na forma de resoluções, né? Então, resoluções, por isso que a resolução só o Conselho Federal que pode instituir. Mas as resoluções elas são exclusivamente para a regulação da Lei 5.194, o detalhamento, né, da Lei 5.194. 1977 aí surge a mútua, né? A nossa Caixa de Assistência dos Profissionais, e aí nós formamos o sistema CONFEA-CREA mútua, né? E com a criação da mútua se instituiu oficialmente a anotação de responsabilidade técnica, a ART. E aí se estabeleceu mais uma fonte de recurso do sistema, né, que é a anotação de responsabilidade técnica, e se estabeleceu também a principal fonte de recurso da mútua, que é 20% da taxa, né, da ART. Ela vai para a mútua nacional e para a mútua regional, aí tem as suas divisões, mas a grande fonte de receita da mútua é a anotação de responsabilidade técnica, né? E essa ART é importantíssima porque ela garante a rastreabilidade de todas as nossas atividades, né? Ela garante a rastreabilidade e ela viabilizou então o braço assistencial, que é o papel da mútua nacional e das caixas regionais, né, que foi já apresentado aqui na palestra de hoje, né? Toda essa atividade é viabilizada por essa lei, a 6496 de 77. 2010, aqui nós temos a conclusão da sede nova do CONFEA, onde é que nós estamos efetivamente instalados, uma belíssima sede, com todas as boas práticas da engenharia, né? Para quem não conhece, fica aí o convite para conhecer na 508 Norte, em Brasília, a nossa sede do Conselho Federal. Então, esses são os marcos, digamos, na nossa linha do tempo, já que nós estamos discutindo aqui o sistema CONFEA-CREA mútua, para a gente entender essa lógica de criação e os grandes marcos aí que regulam o nosso sistema profissional. E esse sistema CONFEA-CREA mútua, que representa hoje 980 mil profissionais, nós tínhamos um número um pouco maior, mas com a saída dos técnicos industriais, né, esse número reduziu, vai reduzir um pouco ainda com a saída dos técnicos agrícolas, que ainda permanecem conosco, apesar da lei de criação do Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas já estar vigente, né? E logicamente com as entradas
né, e saídas que nós temos aí dentro do sistema profissional, os que se aposentam, né, e as entradas da juventude aí que vai renovando o nosso sistema profissional. Mas hoje nós somos 980 mil, por isso esse número arredondado de 1 milhão de profissionais que a gente utiliza e 300 mil empresas, né, que o sistema Confea CREA Mútua representa. Eu destaco aqui sempre a participação das empresas, porque as empresas, o seu registro no sistema profissional também é compulsório, também é obrigatório. Então, o presidente do Confea, o presidente da Mútua, o presidente do CREA Espírito Santo, todos nós representamos as empresas de engenharia, de agronomia e de geociências também, porque o registro delas é compulsório no nosso sistema profissional. Vou colocar aqui já mais completo, vai fazer uma a uma, mas pelo tempo vou colocar para agilizar um pouco. O que nós fazemos no sistema Confea CREA Mútua? Verifica, fiscaliza, regulamenta, aperfeiçoa a legislação. Né? De maneira muito rápida, o Confea é o grande regulamentador, ele define as normas a nível nacional. Quem trabalha mesmo são os CREAs. Né? Os CREAs que executam a fiscalização, é o CREA que está na ponta, é o CREA que está trabalhando diretamente com o profissional. Né? O Conselho Federal, ele faz a regulamentação e, obviamente, a terceira instância de recurso administrativo. A primeira instância é a Câmara Especializada, a segunda instância é o plenário do regional e a terceira instância é o plenário do federal. E a mútua, dentro desse sistema Confea CREA Mútua, é o nosso braço assistencial, né? Aquele que dá o suporte assistencial, aí, seja de previdência, seja de saúde, seja social, enfim, nas diversas formas, através de todos os seus benefícios, todos os seus serviços, né? Então, o nosso braço assistencial do sistema. Né? Então, todas as atividades da engenharia, da agronomia e das geociências estão relacionadas com esse formato. E qual que é o nosso objetivo? O que o sistema Confea CREA Mútua? E é importante sempre a gente requisitar o nosso objetivo, porque senão a gente não sabe aonde nós queremos chegar. E a gente começa a olhar muito para o umbigo, e nós não podemos olhar muitas vezes só para o umbigo, a gente tem que olhar para frente, tem que olhar para cima. Né? Por isso que tem aquela brincadeira, né, que você nunca deve ficar olhando para o chão, né? Porque você tem que sempre olhar para o alto, porque os seus sonhos estão no céu e nunca estão no chão. Então temos que olhar maior. Então o nosso objetivo é zelar pela defesa da sociedade e do desenvolvimento sustentável do país, com base nos princípios éticos profissionais. Então a palavra desenvolvimento, ela está relacionada diretamente com os nossos objetivos. Por isso que o tema desse Congresso Nacional de Profissionais que nós estabelecemos dentro do sistema é estratégias da engenharia, da agronomia e das geociências para o desenvolvimento do Brasil. É desse desenvolvimento que nós queremos falar. Aqui um pouquinho os dados do Espírito Santo, e um agrado aqui para a presidente Lúcia, com direito à foto ali, presidente Lúcia. Né? Alguns dados e algumas ações aqui do CREA Espírito Santo que estão ocorrendo nesse momento. Vou colocar os números aqui. Aqui diretamente, então, profissionais. No Brasil, nós somos 980 mil. Esse número muda todo dia, logicamente, porque tem entradas e saídas. Né? No Sudeste, onde o Espírito Santo está posicionado, nós somos 520 mil profissionais. E no Espírito Santo, 17.222 profissionais que estão ativos dentro do Estado do Espírito Santo. Se nós pegássemos aqui por 100 mil habitantes, que é o número que a gente compara também a nível mundial, a média Brasil é 470 profissionais por 100 mil habitantes. A média Sudeste é 594. E a média Espírito Santo é 434 profissionais para cada 100 mil habitantes. Né? Então há um espaço também ainda bastante significativo para o desenvolvimento de capacitação na área tecnológica dentro do Estado. Aqui alguns dados sobre o PIB, acho que tem mais um aqui no cantinho, alguns dados sobre o PIB da região Sudeste do Espírito Santo. Né? Então São Paulo, obviamente,
disparado na frente, como não poderia deixar de ser, conhecido já, né? Que representa 61% do PIB da região sudeste de São Paulo. O Espírito Santo representa 3,3% do PIB da região sudeste. Como aqui na parte inferior está aqui o PIB da região sudeste, é 53% do PIB nacional, então aproximadamente metade. Então o Espírito Santo 3,3% vai dar 1,6% do PIB nacional aí, aproximadamente, conforme a base de dados, obviamente, que foi utilizada. Tirando essas pequenas diferenças, é 1,6% do PIB nacional, já apresentado aqui na palestra do Durval. E uma característica interessante, os 10 maiores PIBs do Espírito Santo, né, eles representam 74% do PIB do Estado. Há uma concentração significativa nas cidades aqui do Estado, diferente de outros estados, né, como por exemplo Minas Gerais. Lembro bem porque fizemos a apresentação na quinta-noite, tinha esse mesmo dado customizado para Minas Gerais. As 10 maiores cidades de Minas Gerais representam 25% do PIB do Estado. Ou seja, há uma distribuição maior, né, nos municípios, e aqui há uma certa concentração também dentro do Estado no que se refere ao PIB. E aqui alguns dados também do CREA Espírito Santo, que está realizando. Em 2018, realizou 24.691 ações de fiscalização. Em 2019, já 11.372. 124.000 RTs em 2018. 56.000 anotações de RT em 2019. 1.362 CATs, né, certidão de acervo técnico, em 2018. E 681 em 2019. Isso só para trazer um pouco dos dados, né, do Espírito Santo, do CREA Espírito Santo, do Estado do Espírito Santo, só para a gente contextualizar, e logicamente com a palestra do Durval ficou muito melhor caracterizado, bem detalhado esse potencial. Agora, o que nós vamos falar um pouco daqui para frente, que é a visão nacional. A visão do Estado, o projeto de país ou um projeto de nação, e a questão da dívida pública, que é algo que nos preocupa muito e que afeta diretamente a engenharia. A gente que é de Curitiba acaba sempre ficando gripado ou com problema de garganta, né? Eu saio dessa maravilha de calor aqui, volto para Curitiba hoje, né? E chego com 2 graus em Curitiba, né? Na madrugada vai ser -1, né? Então não há garganta que resista, né? Não há garganta que resista. Quais que são os nossos desafios quando nós pensamos numa visão do Estado brasileiro? E daí nós não estamos falando de governo, nós estamos falando de gestão. É o Estado brasileiro, uma visão de longo prazo. O que nós temos? Uma falta de sintonia entre os pensadores, os intelectuais, os conhecedores, detentores do conhecimento, com o mundo político, uma falta de visão geral, uma visão holística, prisão a determinados nichos, prisão ao discurso politicamente correto, falta de visão de Estado de longo prazo, no lugar de uma visão de governo que em geral é de curto prazo. E aí eu trago aquele ingrediente básico do nosso sistema profissional. Fazer engenharia, fazer agronomia, fazer geociências é pensar planejamento, projeto, execução e manutenção. E aí tem algumas características. Quando foi falado pelo Durval, vamos fazer concessões, PPIs, enfim, os arranjos que podem ser feitos com o setor privado, é muito bem-vindo. Mas isso basicamente é projeto e execução ou manutenção. Planejamento tem que ser uma política de Estado. Planejamento tem que ser pensar o país. E quem pensa o país é o Estado brasileiro. Nós temos que resgatar o planejamento a nível nacional. Por isso que nós defendemos fortemente um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e está no Senado, que é instituir a engenharia, agronomia, geociências como carreira de Estado. Para que a gente possa ter a carreira de Estado, precisamos ter uma engenharia geral da União. Isso é fundamental para que a gente tenha os grandes projetos.
O Estado, o planejamento, não tem que pensar em 2020, 2030, isso é muito pouco. Nós temos que pensar em 2050, em 2100, isso que nós temos que pensar de maneira macro, para daí sim fazer os projetos que têm que ser feitos agora. Então essa visão de planejamento é algo que nós trazemos aqui de uma maneira muito importante. Aqui nós vamos falar um pouco do crescimento, né? Eu vou colocar, desculpa, antes do gráfico, tem uma tela aqui, né? Nós tivemos um crescimento muito grande da década de 30 até a década de 80, isso comprovado com os dados oficiais. E aí nós tivemos industrialização, urbanização e integração do território, que também são grandes desafios, porque quando a gente fala da integração do território, nós temos que pensar, por exemplo, foi citado também o norte, o nordeste, como é que nós integramos isso com o Brasil, como é que fica a região amazônica, né? Como é que nós vamos fazer o uso dos recursos que nós temos na região amazônica, como é que nós vamos trabalhar preservando o meio ambiente, como é que vai ser utilizado isso em benefício do país, em benefício da sociedade, né? Da nossa população. Da mesma forma, urbanização, né? A maioria, 85% da população vive nas cidades, mas as nossas cidades garantem qualidade de vida. Nós não temos mais favelas nas cidades, nós não temos mais problema de esgoto, nós não temos mais problema de habitação, de mobilidade, né? Então temos que trabalhar também o que é a urbanização, o que é a qualidade de vida. E a industrialização, que tem que ser em benefício de todos, né? Aqui o gráfico, já vou colocar também, comento ele rapidamente, é a tendência do nosso produto interno bruto. E quando nós pegamos essa parte do gráfico aqui, de 1948 a 1980, num período de 33 anos, a gente cresceu 247%. E depois, num período de 38 anos, da década de 80 até hoje, nós crescemos 82%. E o gráfico, apesar de altos e baixos, que são normais na economia, né, períodos que a gente tem um crescimento maior, um crescimento menor, a gente vê claramente do gráfico uma tendência trágica para nós, que é o PIB tendendo a zero. Tendendo a zero. O que nós estamos discutindo esse ano, né, assim, com muito vigor? Se nós vamos crescer 1%, ou se nós vamos crescer 0,9%, 1,1%. Não faz diferença alguma, gente, crescer 1% ou crescer 0,9%. Isso não tem significado no mundo real, né? A minha diretora Gilcélia, né? Não tem significado no mundo real. O que nós precisamos é voltar a ter taxas de crescimento significativas. Isso se faz com engenharia, isso se faz com agronomia, isso se faz com as geociências. Então, a linha de tendência ali colocada nos dois períodos, né, nos leva a uma preocupação muito grande. Então, como reverter esse quadro? É esse o desafio do nosso 10º Congresso de Profissionais. Como é que nós vamos reverter esse quadro? Isso passa pela engenharia, pela agronomia, pelas geociências, né? Então, a média daquele período melhor foi uma média de 7,48% do PIB, gente. E agora nós estamos falando de uma média de 2,15%, e nos últimos anos nós estamos falando aí de uma média de 0,8%, 0,9%, 1%. Né? É muita pouca coisa. Aqui, para reflexão, só vou explicar o gráfico rapidamente, cada um tira as suas conclusões. O gráfico da esquerda é aquele gráfico, né, do produto interno bruto, do PIB, com aquela tendência de queda significativa. E o gráfico da direita, vocês não devem estar enxergando o que significa aquele gráfico, mas está evidente que aquele gráfico é exatamente o contrário do gráfico do PIB, né? Aquele gráfico é o lucro dos bancos, é o lucro do sistema financeiro. Então, quando a gente se afunda no crescimento, os bancos têm um aumento significativo de lucro, né? Então, precisamos também rever esse quadro, né, do mercado financeiro. E aí não é crítica aos bancos, eles estão no direito deles de ganhar o dinheiro deles. O que nós precisamos discutir é o modelo que nós estamos criando. Por que está acontecendo isso? Né? Por que nós deixamos acontecer isso? É o modelo aqui que eu estou discutindo, não é uma crítica ao banco, porque ele está no direito dele de ter o lucro dele. O que nós precisamos é discutir o modelo que está instituído. E aqui, né, o estoque da dívida pública, que eu acho que é uma questão central para nós também discutirmos,
né, a dívida pública brasileira, que é significativa. De 2006 a 2019, aumentou 233% o estoque da dívida pública, e isso é um valor extremamente alto, extremamente significativo. Aqui nós pegamos o orçamento da União 2018, a parte efetiva da União. Claro que aí não está estados, não está municípios, né? Não é o orçamento geral do país, é o orçamento da União, do governo federal, sem as estatais também que não estão ali, o que, se nós colocássemos todos esses entes, agravaria mais a análise que nós estamos fazendo. A primeira consideração aqui, dividindo em 3 partes o orçamento, de todo o orçamento da União, 38, isso daqui é 2018, e os dados foram tirados do governo federal, painel do cidadão. Então, são os dados oficiais do governo 2018. 38% é pagamento da dívida pública, né? 24% é previdência social. E 36% são outras despesas, seja custeio, seja investimentos. Dessa parte da dívida pública, 786 é amortização e 280 bilhões é pagamento de juro, né? Essa parte da dívida pública, o professor Dark depois com certeza fará uma abordagem mais aprofundada, né? Mas esse é um dado importante para a gente trabalhar, porque talvez o nosso grande problema não seja a Previdência e seja sim a dívida pública. Previdência, claro que precisa ser trabalhada, precisa, né? Mas não podemos também apostar tudo na reforma da Previdência, porque o dia seguinte da reforma da Previdência, o que vai acontecer? Nada, né? É isso que vai acontecer no dia seguinte da reforma da Previdência. Então, precisamos fazer essa reflexão. Nada, mas é um caminho, né, meu velho? Da Previdência, desse 24%, 575 bilhões é da Previdência Básica, 101 bilhões regime estatutário e 8 bilhões de outros regimes aí de Previdência. E aqui, desses 36%, que é custeio, o recorte é feito nos investimentos. Olha quanto que nós temos de investimento. Tem dinheiro pra caramba, né? Nós temos 1,6% para investimento. isso não é nada, gente. Isso não é nada. Nós precisaríamos ter, se somar aí investimentos privados e tal, vai dar o quê? 2,5%, 3% no máximo, quando nós precisaríamos 7%, 8%, talvez 6% no mínimo de investimentos, né? Então, mesmo que nós façamos parcerias entre o recurso privado, né, nós precisamos ter um volume muito maior de investimentos. Por isso que a nossa infraestrutura está nessa situação precária. Por isso que tem mais de 150 mil engenheiros desempregados, né? Por isso que nós temos 14 milhões de desempregados, porque não estamos investindo na infraestrutura e não temos daí a nossa competitividade. Aqui eu vou fazer um recorte para uma questão de produtos agrícolas e daí já ir para a conclusão da apresentação, porque eu quero falar da nossa balança comercial e aí é importante esse recorte com a produção do agronegócio. Vocês já vão entender melhor quando chegar o gráfico do agronegócio. Então aqui alguns dados, né, do Brasil e do mundo, né? A soja, o Brasil produz 119 milhões, o mundo 367, o milho 80, o mundo 1,99, né? Dados da Conab, de safra, ou seja, a estimativa do Brasil é 210 milhões de toneladas, enquanto o mundo é 1,4 milhão, né? O Brasil, obviamente, tem outros produtos, é significativo, um país estratégico para a produção de alimentos para o mundo todo, né? E isso reflete na nossa balança comercial, reflete nos produtos, e aí vale a reflexão, por isso que tem esses dados aqui, que a gente está muito centrado na questão da produção agrícola e do extrativismo. Se nós pegarmos os 10 principais produtos de exportação brasileiro, reparem que dos 10, 8 estão ligados com a agricultura e 2 são mineração, né? O primeiro é soja, o segundo é minério de ferro e o terceiro é petróleo. Pois carne, açúcar, falar de soja, celulose,
aqui do Espírito Santo, né? Café do Espírito Santo, né? Milho, carne, ou seja, a nossa balança comercial ela está centrada no extrativismo, na mineração e na produção agrícola. E aqui o dado que eu queria trazer da nosso superávit, né? O que está em vermelho e o que está em cinza. Em cinza é o superávit da balança comercial quando se refere ao agronegócio, a produtos agrícolas. Ela está sendo sempre superavitária. E o que está em vermelho se refere aos outros produtos e está sempre sendo deficitária, ou seja, nós mais importamos do que exportamos nos outros produtos. Quando chega lá no final, pegando aqui é ano a ano, né, mas pegando o último ano que está aqui no gráfico, o saldo foi 66 bilhões da balança comercial, mas 81 bilhões foi o saldo do agronegócio e menos 14 bilhões foi dos demais produtos. Então isso também serve muito para a reflexão, porque é o modelo de produção que nós temos. Com esse modelo de produção, a gente não muda a renda per capita. Com esse modelo de produção, a gente não gera conhecimento, não gera ciência, não gera tecnologia. Ou seja, a gente não desenvolve o Brasil. Então a gente tem que tomar cuidado com os dados e abrir os dados, porque senão parece que está muito bem. Não, superávit de 66 bilhões, claro que é maravilhoso, mas eu tenho que olhar o que é esse superávit e o que vai acontecer nos próximos anos. Se a gente vai ficar nesse mesmo modelo ou se a gente vai mudar. Quais são os nossos desafios, né? O agronegócio hoje representa 25% do PIB e mais de 40% das exportações brasileiras, né? O investimento em infraestrutura é urgentíssimo, né? E precisamos, né, fazer toda uma movimentação da cadeia logística. Eu dou exemplo agora, das duas últimas semanas, dessa oportunidade e dessa ameaça que nós temos ao mesmo tempo, que é o acordo Mercosul-União Europeia. É uma grande oportunidade, e é verdade, uma grande oportunidade para nós avançarmos no mercado significativo. Mas se a gente não se tornar competitivo, se nós não desenvolvermos o país, se nós não tivermos o conhecimento, não agregarmos valor, não desenvolver a indústria, se a engenharia não estiver forte, nós vamos ser atropelados. Nós vamos ser atropelados pelos produtos da União Europeia, né? Então, nós precisamos ou entender como uma oportunidade e nos adaptarmos rapidamente, e aí tem que se adaptar muito rápido, né? Ou nós podemos ser atropelados. E a engenharia está nesse acordo, porque o acordo é de serviços também, e a engenharia é no pacote de serviços. Nós, pelo CONFEA, acompanhamos com o Ministério das Relações Exteriores, vamos intensificar agora o acordo marco do Mercosul, que foi desenvolvido pelos 4 países do Mercosul, onde o Conselho Federal participou junto com o local na discussão com a Argentina, com o Paraguai e com o Uruguai, né? Então nós estamos efetivamente a engenharia envolvida diretamente, não só com os produtos, mas com os serviços, inclusive com a mobilidade profissional, né, que deve ser acelerada entre os dois países, entre os dois blocos nos próximos anos. Isso faz parte desse acordo que está aí em discussão, né, que as linhas gerais estão estabelecidas. E aí eu trago, já para a nossa conclusão, os 5 eixos temáticos do nosso Congresso Nacional de Profissionais. Por olharmos esses dados, por termos que fazer uma reflexão sobre esses dados aí apresentados, né? Nós precisamos discutir inovações tecnológicas, nós precisamos discutir a nossa atuação profissional, os nossos recursos naturais, a nossa infraestrutura e a nossa atuação das empresas de engenharia. É isso que nós precisamos discutir para definir estratégias da engenharia, da agronomia e das geociências para o desenvolvimento nacional. Senão nós vamos ficar à margem. E se nós ficarmos à margem, não tem desenvolvimento para o Brasil. Se a engenharia ficar à margem, nós não vamos desenvolver. E aí nós não vamos cumprir aquele primeiro objetivo do sistema CONFEA-CREA mútua, que é zelar pela sociedade. Se nós não desenvolvermos o país, nós não estamos zelando pela sociedade. Zelar pela sociedade
não é só fiscalizar se tem o engenheiro. Zelar pela sociedade é garantir qualidade de vida, é garantir riqueza para todos. É isso que nós precisamos. E a retomada do nosso crescimento passa necessariamente pela nossa atuação profissional. É fundamental, né, repetindo o que eu falei no início, na mesa de abertura, que a gente garanta, que a gente defenda a soberania nacional. O capital tecnológico tem que ser preservado. As nossas empresas públicas e privadas precisam ser preservadas. Nós defendemos a Petrobras, nós defendemos a Embrapa, nós defendemos a Eletrobras. O plenário do Conselho Federal aprovou de maneira unânime que a Eletrobras é uma empresa estratégica para o desenvolvimento nacional. Mas também defendemos as empresas privadas. Nós não podemos penalizar as empresas pelo que houve aí em períodos anteriores sem entrar no mérito. Se houve falhas, que os CPFs sejam penalizados, mas jamais o CNPJ. Nem o CNPJ no mundo é penalizado, o que é penalizado são os CPFs. Então nós precisamos preservar esse capital tecnológico de todos, público e privado, né, para que nós possamos garantir a soberania nacional, o desenvolvimento nacional. Senão, nós vamos ter grandes empresas chinesas, por exemplo, dominando o nosso mercado. E aí não adianta nós reclamarmos depois, nós temos que fazer alguma coisa agora. Né? E tudo o que acontece gira nas mãos da engenharia. Por isso que nós temos um vídeo institucional que fala que tudo gira nas mãos da engenharia. E eu vou terminar já na sequência com esse vídeo institucional, que é menos de 1 minuto. Né? Afinal, tudo gira nas mãos da engenharia. Né? Tudo que tem no planeta, tudo que nós fazemos, tem engenharia, tem agronomia, tem geociências. Né? Quando o Durval falou aqui da construção de casa por impressora, né, 3D, eu vi um artigo nessa semana que a pesquisa extremamente avançada da confecção de coração com impressora 3D. Né? Então, casa vai ser tão comum assim, já não é nem um bom exemplo, isso daí já não é nem tanta tecnologia. A tecnologia vai ser fazer coração, fígado, né? Eu até já encomendei um fígado extra aí, né? Por precaução, né? Já vou ter um stand-by customizado, né? Porque nunca sabe o futuro, né? Nunca sabe o futuro. Eu já tenho um fígado customizado. Então isso sim é tecnologia. Agora, quem que vai fazer esse coração? Na engenharia. Somos nós que vamos fazer esse coração. Ou no hospital, ou o médico, ele é tão assertivo hoje. Por que ele é tão assertivo? Porque ele depende do engenheiro. O que tem de equipamento? O que acontece quando a gente vai no médico? A primeira coisa, ele dá uma lista enorme de exames. Quem que faz esse exame? São os equipamentos. E quem que são os equipamentos? É engenharia. Quem votar em mim hoje eu compro tudo gira nas mãos da engenharia. Se eu ganhar, eu vai pago. passar, então passa o vídeo, que é o último slide. Estou com 5 mil para mexer aqui hoje. Se puder colocar o vídeo por lá, que estava dando som. Não, aí, agora o som. Quanto que é a roda? 70 para entrar. Hidrovia, travessia, smartphone, smart TV, smart tecnologia, industrial, comercial, habitacional, hidrelétrica, termoelétrica, manancial, estrutural, material, agronomia, tudo gira nas mãos da engenharia. Onde a engenharia está, o Confea vai junto para regulamentar e fiscalizar o exercício profissional de milhares de brasileiros, defendendo os interesses da sociedade. Confea, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. É bom esse óleo, Matheus? No Álvares. Então eu encerro essa apresentação, né, deixando essa reflexão. Nós precisamos efetivamente, né, pensar fora da casinha. Nós temos que pensar grande. Nós temos que pensar no país. Porque valorizar as nossas profissões, valorizar os nossos profissionais,
valorizar as nossas empresas. Sem desenvolvimento para o Brasil, nós não vamos conseguir. Não existe distribuição de riqueza se não há geração de riqueza. Eu tenho que gerar riqueza para que ela possa ser distribuída. Então é fundamental que nós, né, profissionais do sistema, esses 980 mil profissionais, esse 1 milhão de profissionais, essas 300 mil empresas, a gente esteja bem claro qual que é a nossa estratégia para o desenvolvimento nacional. E é isso que nós esperamos que seja concluído no CEP aqui do Espírito Santo, nos demais congressos estaduais, e que em setembro a gente esteja em Palmas, podendo discutir no Congresso Nacional, né, de Profissionais, e como dizem lá em Palmas, né, para bem recepcionados, né, aquela brincadeira final, Palmas tem 3 estações do ano. Tem a quente, tem a muito quente e tem o mês de setembro. Bem-vindo a Palmas em setembro. Nossa, muito obrigado ao presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, Joel Krieger, pela brilhante apresentação. Se preparem para o calor, né?